Fala galera, seja bem-vindo ao canal Vence Fluminense, eu sou Bibiana e eu quero deixar um relato aqui sobre esse imbróglio entre John Arias, Wolverhampton e o Fluminense. Vamos lá, o Fluminense aí, na minha opinião, na verdade, a figura do Mário representando o Fluminense errou totalmente nisso. O John Arias chega pra gente aí por menos de 1 milhão foi de dólares na época, né? Chegou por menos de 1 milhão de dólares, acho que se eu não me engano foi em torno de 800, 600, nessa faixa aí. Ele chega ali em 2021 e o Fluminense não compra o total passe do jogador. O que seria aí o total, talvez 90%? Se ele custou 50 por 800, menos de 1 milhão, seria 1 milhão e meio, 1 milhão e 600, vamos botar assim. E o Fluminense não comprou. Hoje o John Arias, ele não tá errado, tá? Eu fico frustrado assim com o jogador, porque o Fluminense deu a oportunidade dele ser o que ele é hoje, lógico, graças ao mérito dele. Porém, o Fluminense deu uma visibilidade maior para John Arias, tá? E ele é profissional, gente. Ele vai sair ele quer jogar em outro lugar, ele tem esse sonho, nada tira esse sonho da cabeça dele. Ele teve proposta do Al Nassr, mas ele negou. Ele ganharia muito mais no Al Nassr, né, com um salário 4, 5 vezes maior que o nosso, e o que o Fluminense oferece hoje pra ele, tá? E ele indo pro Wolverhampton, ele ganha menos do que ele ganharia aqui, do que ele está ganhando aqui. Isso é informação, tá? Então ele tem esse sonho, nada vai tirar da cabeça dele esse sonho de ir pra lá. E, na minha visão, na minha opinião, o Mário que fez ali o errado. Devia ter pelo menos 90% do passe do jogador. E eu acho que eu vou mais. Existem informações que o Mário talvez não tivesse feito uma proposta, mas fez sim, com certeza fez. Por quê? Porque se não tivesse feito, não negociaria agora. Ele ia ter que aguentar a gente aqui até o final de 2028. Que é o contrato que ele tem com o Fluminense. Ele renovou agora. Então ele não renovaria. Provavelmente ele teve mais visibilidade. O que foi acordado? Você vai ter mais visibilidade, provavelmente a gente vai poder te vender mais e o Fluminense ganhar com isso. Porque pelo que eu vejo aí, o John Arias, ele é um cara... Ele tem o sonho dele, gente. E isso é inegável. Ele tem o sonho dele e ele precisa ir. Ele ajudou bastante o Fluminense também. Ele ajudou muito o Fluminense e ele deve ter assinado esse contrato aí com um acordo de cavalheiros que falam, né? Um acordo com o Mário. Porque senão o Mário não negociaria ele agora. Falei, não, você tem um contrato, eu disse que você não ia e você vai ficar. Era simples fazer isso com o jogador. Ele tem um contrato, ele tem que cumprir, ele tem que ser profissional. Então, na minha visão, esse acordo aconteceu sim. Não existe, não é verdade que esse acordo não aconteceu. Eu não tenho essas informações, mas é nítido que houve esse acordo. E, cara, deixa o cara aí. A gente precisa... Não vai ficar com ele aqui, ele não quer. Vai embora. Vai. Agradeço, ok, obrigada, mas pode ir. Cara, o Fluminense só perdeu nessa situação. O Fluminense só perdeu. O Mário fez um acordo errado, a gente perde um jogador muito importante pro Fluminense. E o errado é esse cara aí. É o presidente do Fluminense. É errado, super errado. E não ter comprado o passe do tal jogador. Então, galera, a gente tem aí 3 pedreiras pela frente, aí, falando aí do Brasileirão. A gente enfrenta o Cruzeiro agora, tá? O Cruzeiro é vice-líder, com 24 pontos, né? Acho que tá a mesma quantidade de pontos que o Flamengo. A gente depois enfrenta o Flamengo e depois enfrenta o Palmeiras. Então são 3 postulantes ao título que o Fluminense vai enfrentar. E aí a gente precisa morder ali, pelo menos. Se o Fluminense fica com 2 empates e 1 vitória, cara, tá maravilhoso. Mas são 3 times aí bem agressivos, que estão muito bem no campeonato. O Fluminense precisa pontuar. E no mínimo aí, a gente precisa sair com 5 pontos, no mínimo. O Fluminense precisa sair com esses 5 pontos, pelo menos, para poder pensar em título no Brasileirão. Senão, estamos lascados. Essa é a verdade. Então é amanhã o jogo, né? O jogo vai ser no Maracanã. A gente joga no Maracanã, se não me engano, são 3 jogos no Maracanã. E, cara, a gente precisa virar a página aqui. John Kennedy chega hoje, tá?
já deve ser apresentado hoje ao Fluminense. E viramos a página, esquece John Arias, vende, vai embora, pode ir, muito obrigada. E é isso. Fluminense, que o Mário faça um contrato ali bem certinho pra poder não sair perdendo muito mais, entendeu? Não dá de bandeja o melhor jogador do Fluminense e o melhor jogador hoje na posição dele aí do mundo, tá? Considerado pela FIFA e por conta da Copa do Mundo de Clubes. Então, galera, é isso. Vamos focar aqui no Brasileirão agora. Depois a gente tem as nossas disputas aqui. A gente tem a Sul-Americana ainda. A gente tem a Copa do Brasil. E o Mário precisa contratar aí um jogador com nome de respeito para poder, pelo menos, que a torcida fique feliz. Porque a torcida tá totalmente satisfeita com essa saída do John Arias. Mas o Fluminense continua. O Fluminense vai continuar, independente de sair John Arias, sai Cano, sai Keno, sai todo mundo, o Fluminense continua. Então isso deve prevalecer, o interesse ali em melhorar, em ter um time competitivo aí, para poder brigar por algum título ainda esse ano, tá bom? É isso, galera, essa é a minha opinião. Então quero que vocês deixem aí no comentário, deixem a opinião de vocês sobre essa saída do John Arias. Se ele quer sair, deixa ele sair, problema, o Fluminense vai continuar. E é isso, galera. Um abraço aí. E vamos focar aqui no que nos interessa. São títulos para o Fluminense ainda esse ano, tá bom? Um abraço.